Os Estados Unidos da América ameaçaram a Ucrânia com a suspensão do fornecimento de armas e da troca de informações de inteligência, pressionando Kiev a aceitar um plano básico para a resolução do conflito. Embora publicamente Donald Trump tente evitar responder a esse tipo de pergunta, já o vice-presidente J.D. Vance afirmou que aumentar a ajuda militar e financeira à Ucrânia e reforçar sanções contra a Rússia não acabarão com a guerra. Por isso deve ser abandonado. Segundo J.D. Vance, aqueles que na política acreditam que a ajuda à Ucrânia e as sanções contra a Rússia vão acabar com a guerra são perdedores. E Donald Trump, que agora pressiona a Ucrânia a se render, supostamente é um grande estrategista. Mas a posição da Casa Branca agora não é mais um problema só da Ucrânia. Donald Trump pediu para a Ucrânia aceitar a perda de Donbass, e os países bálticos não têm medo de um ataque de Putin. Porque, diz Trump, o ditador russo prometeu pessoalmente a ele que nunca faria isso. Enquanto isso, Zelensky está enviando uma delegação à Suíça para negociações com americanos e russos. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva um comentário detalhado neste episódio. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. Então, a agência Reuters escreve hoje que fontes da Casa Branca afirmam que os Estados Unidos realmente ameaçaram a Ucrânia de interromper o fornecimento de armas e a troca de informações de inteligência, buscando o consentimento de Kiev para um plano básico de resolução do conflito. Aqui fica claro porque Zelensky afirma que estamos diante da escolha de perder a dignidade ou perder o parceiro-chave. Washington propôs à Ucrânia um plano de 28 pontos, incluindo exigências como renúncia de territórios, diminuição das forças armadas e veto à entrada na OTAN. Fontes da Reuters disseram que Kiev está sob uma pressão maior por parte de Washington do que em qualquer negociação de paz anterior. Segundo eles, os Estados Unidos querem que a Ucrânia assine um acordo-quadro até quinta-feira. Caso contrário, não haverá mais ajuda. Altos militares americanos se reuniram com o presidente Vladimir Zelensky em Kiev na quinta-feira. O embaixador dos Estados Unidos da América e o chefe de imprensa do Exército que acompanhavam a delegação chamaram o encontro de bem-sucedido e destacaram que Washington exige a assinatura imediata do acordo. Dizem que não há o que pensar. Assinem o que nós e os russos elaboramos para vocês. Mas aqui surge uma inconsistência e os americanos garantem que não, esse não é o plano elaborado por Trump e Putin, não é um plano desenvolvido pelos Estados Unidos da América e pela Rússia pelas costas da Ucrânia e da Europa. Não é nada disso. Um funcionário do Trump, citação. Esse plano foi elaborado logo após uma discussão com um dos principais líderes do governo do presidente Zelensky, Rustem Umerov, que concordou com a maior parte desse plano após algumas alterações e o apresentou ao presidente Zelensky. Ou seja, os funcionários americanos afirmam que Umerov realmente aprovou esse plano. No entanto, Umerov disse na sexta-feira que não discutiu as condições do plano e não as aprovou. Citação da visita aos Estados Unidos da América. Meu objetivo era técnico, organizar reuniões e preparar o diálogo. Eu não fiz avaliações e muito menos aprovei quaisquer pontos. Isso não faz parte das minhas atribuições. Lembre-se disso sobre as atribuições. E aqui lembro que o Umerov esteve em Miami em 16 de novembro, onde se encontrou com Steve Witkoff e outros funcionários da administração de Donald Trump. Tenho certeza que o plano de paz foi discutido lá. Não acredito que não tenha sido mencionado. Agora Umerov se torna praticamente o chefe da delegação nas próximas negociações. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, anunciou consultas com o lado americano na Suíça sobre o plano de paz de 28 pontos. Umerov anunciou que, nos próximos dias, começarão as consultas entre autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos da América sobre possíveis parâmetros de um futuro acordo de paz, sem especificar datas concretas. Mas já há sinais de que esse encontro pode acontecer amanhã, dia 23 de novembro. Ao mesmo tempo, Zelensky assina um decreto criando uma delegação da Ucrânia para participar do processo de negociações com os Estados Unidos da América e outros parceiros internacionais, assim como com representantes. É quem somos, é hora de fazer isso, Ted.
Zona B, desejando que todas as tensões nas fronteiras fiquem mais claras. Na mesa do inferno. Na Liga Borussia, o vice-chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Alexander Poklad, e o conselheiro de Ermak, Alexander Bers. E agora a parte mais interessante. Lembra quando Umerov disse que não estava autorizado a aprovar documentos e fazer alterações neles? Pois bem, de acordo com o decreto presidencial, Zelensky, em coordenação com ele, autorizou toda a delegação a fazer alterações e instruiu o gabinete de ministros a garantir o financiamento de suas despesas. A delegação pode alterar o plano de paz. De qualquer forma, a delegação não terá vida fácil, porque o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou recentemente em entrevista à Fox News que a Ucrânia perderá em breve o território de Donbass. De qualquer forma, concessões territoriais serão inevitáveis. Trump também expressou confiança de que os países bálticos e outros estados europeus não precisam temer um ataque da Rússia. Citação: os russos não procuram notícias, eles aceitam o castigo. E essa declaração me assustou, para ser sincero. Donald Trump, ao que parece, acredita piamente que os russos não pretendem atacar ninguém. Donald Trump acredita piamente no que os russos dizem de modo geral. Lembro que no início de 2022, os russos também prometiam publicamente não atacar a Ucrânia, e todos que diziam o contrário eram chamados de tolos. E como sempre, os russos mentiram. Mas o que é animador, Trump destacou que não pretende cancelar as sanções contra o petróleo russo. Trump também planeja impor novas restrições rigorosas a Moscou em breve. É basicamente isso. Já ouvimos essas declarações antes. O presidente dos Estados Unidos da América considerou a próxima quinta-feira, 27 de novembro, Dia de Ação de Graças, como prazo adequado para Kiev decidir sobre o plano de paz americano. Assim, confirmou a pressão sobre Kiev. Segundo ele, 27 de novembro é o prazo final. E aqui quero dizer que, se você sentia falta dos prazos do Trump, aqui está um novo prazo. Porque depois disso, Trump declarou que, caso Vladimir Zelensky não aceite o plano de paz até 27 de novembro, ele terá que continuar lutando. E cito Trump: o plano dos Estados Unidos da América para o cessar-fogo é uma maneira de alcançar a paz, e o presidente Zelensky terá que aprová-lo. Se Zelensky não gostar desse acordo, eles simplesmente terão que continuar lutando. Em algum momento, ele terá que aceitar alguma coisa. Lembra que no Salão Oval, há pouco eu disse: você não tem cartas? Não se esqueça, eu herdei essa guerra. Essa guerra nunca teria acontecido, eu herdei essa guerra. Achei que Zelensky deveria ter feito um acordo há 1 ou 2 anos. O melhor seria se isso nunca tivesse começado. Esse seria um bom acordo. Isso também poderia ter sido feito se vocês tivessem o presidente certo, mas vocês não tinham o presidente certo. Trump também observou que o inverno que se aproxima pode ser frio e que o setor de energia da Ucrânia já sofreu inúmeros ataques massivos. Ele voltou a enfatizar que se ele fosse o presidente, essa guerra não teria acontecido. Blá blá blá, ele tem atenção, apenas obedeçam. Trump diz que tem um relacionamento muito bom com Putin, mas para dançar tango são necessários 2. Resumindo, Trump esqueceu completamente tudo o que disse nos últimos meses e voltou novamente àquele absurdo que ele falava sobre os russos mal lavados no início deste ano. Ou seja, absolutamente tudo igual. Todos nós voltamos para fevereiro, março deste ano. O ano simplesmente foi em vão. Trump repete: tenho ótima relação com Vladimir Putin. Para dançar tango são necessários 2. Kiev é culpada, Zelensky não tem carta, etc. É isso. Tudo o que ocorreu no ano parece ter apagado a memória de Trump, que declarou que Putin o enganava. Ele está me enrolando, e o próprio Trump dizia que se davam bem, mas depois nada acontecia em termos de acordo. Não, pelo contrário, ele só intensifica os bombardeios na Ucrânia, e assim por diante, e assim por diante. Tudo isso sumiu e Trump afirma: tenho ótima relação com Putin. No final, o vice-presidente dele foi quem mais falou e surpreendeu a todos. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, afirmou que para o governo Trump é essencial que qualquer plano de paz entre Rússia e Ucrânia pare as mortes, preserve a soberania ucraniana, seja aceito por ambos os países e evite que a guerra recomece. Mas então J.D. Vance afirmou que nenhuma ajuda militar ou financeira à Ucrânia e nenhuma sanção contra a Rússia vão ajudar a acabar com a guerra. E todos que insistem nisso são perdedores. Por isso, mais adiante no final, vou trazer para vocês uma citação de J.D. Vance, literalmente.
Qualquer crítica ao quadro do plano de paz no qual a administração está trabalhando é ou consequência de não entender esse quadro ou de uma avaliação equivocada de fatos críticos da realidade no local. Existem algumas fantasias de que, se simplesmente dermos mais dinheiro, mais armas, impusermos mais sanções, a vitória estará ao alcance das mãos. Diplomatas fracassados ou políticos que vivem em uma realidade fictícia não conseguirão negociar a paz. Isso deve ser feito por pessoas inteligentes que vivem no mundo real. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Até mais, cuidem-se.